autoridade ou da autoridade. Vamos falar sobre 3 diretrizes para a autoridade das Escrituras. Pelo fato de estarmos vivendo numa época em que os homens têm atacado as Escrituras, tanto de dentro como fora da igreja, precisamos reafirmar que os antigos conselhos da igreja estabeleceram. Há centenas de anos atrás, os líderes da igreja reuniram-se para tratarem de certos problemas que estavam destruindo a fé e a prática dos crentes. A confissão de Westminster, que foi o resultado desta conferência, fornece-nos 3 declarações que deveriam ser usadas como uma diretriz para os líderes da igreja entenderem a autoridade veraz das Escrituras. Elas são: letra A, nada contrário às Escrituras pode ser verdadeiro. Letra B, nada que seja acrescentado às Escrituras pode ser obrigatório. Letra C, todos os crentes são responsáveis diante de Deus para pesquisarem as Escrituras a fim de verificarem se o que está sendo dito pelos líderes da igreja é ou não verdadeiro. Vejam bem, este conselho, chamado de Westminster, ele foi um conselho de grandes eruditos e sábios da Bíblia que se reuniram porque a Bíblia estava sendo distorcida, mal interpretada. Então eles se reuniram para tentar resolver este problema de uma vez por todas. E esses 3 pontos, essas 3 diretrizes, para que não houvesse mais erros, foram estabelecidas. Primeiro, nada contrário às Escrituras pode ser verdadeiro. Quer dizer, tudo que você ouvir, tudo que você escutar, que estiver em contrariedade com a Bíblia, com a palavra de Deus, não é verdadeiro, tá certo? Então, a partir deste princípio, o que acontece? A Bíblia sempre foi, e sempre será a mais pura verdade. Qualquer coisa, qualquer pregação, qualquer recado, qualquer profecia, qualquer visão que seja contrário às Escrituras, não é verdadeiro. Letra B, nada que seja acrescentado às Escrituras pode ser obrigatório. Quer dizer, eu como líder de igreja posso até acrescentar alguma coisa na disciplina, na ordem da igreja, alguma coisa parecida, mas não pode ser considerado como obrigatório. A única coisa que nos é obrigatório é o que está na palavra. Fora disso, você não é obrigado a nada. Terceiro, todos os crentes são responsáveis diante de Deus para pesquisarem as Escrituras. Por isso que está escrito na Bíblia, examinai as Escrituras. Isso é uma obrigação de cada cristão. Você não pode ficar ouvindo tudo que você acha que deve de ouvir e acatando e obedecendo. Você tem que confrontar com a Bíblia. Se for contrário, é uma mentira. Número 3. Crentes de Bereia foram elogiados. A confissão de Westminster é baseada em Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os irmãos lá da Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se essas coisas realmente eram assim. Vejam bem, os irmãos da cidade de Bereia, eles receberam muito bem os apóstolos, receberam Paulo e Silas, eles pregaram para aquele povo, mas a Bíblia, aqui está escrito que eles
examinando as Escrituras, para ver se aquilo que eles estavam pregando realmente era assim. Você entendeu? Essa é a maneira de você nunca ser ludibriado, de você nunca ser enganado por ninguém. Por isso que é necessário que você estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus e escute mensagens edificantes. Os apóstolos Paulo e Silas trouxeram a mensagem de Cristo aos judeus de Bereia, e que naqueles dias tinham somente as escrituras do Antigo Testamento. Eles elogiaram os de Bereia por duas coisas. Letra A. Eles reconheciam que a autoridade das escrituras era maior que a dos líderes da igreja, do que os próprios apóstolos. Então veja bem, olha, os apóstolos de Jesus vinham para pregar, mas eles entendiam que a palavra de Deus, a verdadeira escritura sagrada, elas estavam acima dos próprios líderes. Letra B. Eles examinavam as escrituras diariamente para verificarem se que os líderes da igreja, Paulo e Silas, estavam falando tinha veracidade, se era verdadeiro ou não. Você está entendendo? Eu já expliquei nas aulas passadas isso. Não se trata de desconfiança puramente, mas você tem o direito de tudo aquilo que você ouvir pela boca de quem quer que seja, um irmão simples, uma irmã, um profeta, um apóstolo, um pregador, você tem o direito de examinar as escrituras e colocar frente a frente para ver se aquela pessoa, o que ela está falando, está em acordo ou em desacordo com a palavra de Deus. Os judeus de Bereia não estavam desafiando os apóstolos, viu? Numa atitude de rebeldia, não era nada disso. Mas estavam querendo ter a certeza de que o que era ensinado estava de acordo com a Bíblia. Então não se trata de rebelião, de rebelde, está desconfiando do pastor, desconfiando do apóstolo. Tem um ditado que se diz muito aqui no Brasil, quem não deve não teme. Ora, se eu estou pregando para vocês, eu tenho consciência do que eu estou pregando é certo, por que eu vou temer que alguém vá nas escrituras e confronte para ver se o que eu estou falando está certo ou errado? Eu não tenho nada para temer. Agora, se eu estou ensinando alguma coisa além do que eu devo, além da palavra, aí eu tenho motivo para temer. Eles foram elogiados pelo Espírito Santo porque foram sábios o suficiente para reconhecerem que Deus nos deu um livro pelo qual todo e qualquer homem e seus ensinamentos devem ser julgados, não importando se ele for um apóstolo ou até um anjo do céu. Leia, anote aí Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Mas ainda que, escute bem, ainda que um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isto é, maldito. Ainda que viesse um anjo, já pensou? Um anjo do céu, e anunciasse uma coisa diferente do que está na Bíblia, não é para nós ouvir, não é para nós escutar, nem acatar. E a pessoa que ouvir isso se torna uma pessoa amaldiçoada. Até mesmo se um vulcão entrar em erupção no meio de uma campanha evangelística com fumaça e fogo, e com trombetas e com o som de coros angélicos, se o que é ensinado nesse contexto contradiz as Escrituras, então será inválido. Veja bem, tudo que contradiz as Escrituras Sagradas é inválido, não tem valor. Pode ser quem for, pode ser o anjo do céu, pode ser o Papa, pode ser o maior pregador que você conhece na vida. Se está em desacordo com o que está na Bíblia, é inválido, não tem valor, é uma mentira, e você não deve de ouvir, obedecer e acatar ordens dessa natureza.
Número 4, autoridade final. Deus falou o seguinte através de Isaías. Verifiquem essas palavras, comparando-as com a palavra de Deus. Se as mensagens deles forem diferentes das minhas, é porque eu não os enviei, e não há nenhuma luz ou verdade neles. Anote e leia depois Isaías, capítulo 8, versículo de número 20. Se a mensagem deles forem diferentes das minhas, é porque eu não os enviei, e não há nenhuma luz ou verdade nessas pessoas. Deus está nos dizendo através de Isaías que a Bíblia deve ser a autoridade final para a nossa fé e prática. Nem os operadores de milagres, líderes da igreja, nem os anjos têm a mesma autoridade que a palavra de Deus, do que as Escrituras. Este princípio de que a Bíblia é a autoridade final da fé e da prática foi estabelecido há quase 4.000 anos atrás, quando Deus deu o Pentateuco. E Pentateuco, se você não sabe, são os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, a um homem chamado Josué, o sucessor de Moisés. Deus disse-lhe: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, no livro, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o quanto nele está escrito. Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Deus disse a Josué: se você quiser ter sucesso e prosperar, tome este livro, leia-o e viva de acordo com o que você ler. Este ainda é o mandamento de Deus para os que querem prosperar. Tome a Bíblia, viva de acordo com ela e julgue tudo por ela. A Bíblia é autoridade veraz. Está lembrado que eu ensinei você? Veraz vem de veracidade, e veracidade vem de verdade. Então, a Bíblia é uma autoridade veraz, ou uma autoridade verdadeira. É uma autoridade maior que qualquer posição da igreja. Está acima de qualquer líder da igreja, quer seja ele um apóstolo, papa, profeta, cardeal, evangelista, bispo, pastor, padre, mestre, diácono. A Igreja Católica Romana reconhece a autoridade veraz das Escrituras, pois até mesmo o Papa não pode ensinar doutrinas contrárias à Bíblia. Davi disse: tu, ó Senhor, engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Leia e anote Salmos 138, versículo de número 2. Pense nisto: Deus deu a Cristo um nome acima de todos os nomes. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Mas ele exaltou a sua palavra até mesmo acima do seu nome, e isto coloca a Bíblia acima de todas as autoridades humanas, quer sejam religiosas, políticas ou militares. Todos os crentes são obrigados a examinar as Escrituras para verificar se o que os líderes da igreja ensinam está de acordo com as Escrituras. Não deveríamos nunca praticar e nem crer em nada que seja contrário às Escrituras, a palavra de Deus. Número 3, a autoridade da consciência. O terceiro nível de autoridade sobre o qual a Bíblia nos ensina é o da autoridade da consciência. Alguns argumentam que não seja possível distinguir-se o certo do errado. Contudo, qualquer pessoa com uma capacidade
mental normal pode distinguir o certo do errado. Qualquer pessoa. Como isso é possível? Todos sabemos que não queremos que os outros façam contra nós. Não queremos que os outros se aproveitem de nós injustamente. Não queremos ser machucados. Não queremos que alguém arrombe as nossas casas e roube todos os nossos pertences. Não queremos ser assassinados, ou que nossas esposas ou filhas sejam violentadas sexualmente. Tampouco queremos que nossos filhos cometam fornicação ou adultério. Portanto, todos nós podemos então distinguir o bem do mal. Ainda que não tivéssemos uma Bíblia para nos mostrar essa distinção, sabemos o que não queremos que as pessoas façam contra nós. E, portanto, sabemos o que não deveríamos de fazer aos outros. Este é o princípio no qual os 10 mandamentos da Bíblia são baseados. A única coisa que Deus pediu que não fizéssemos é aquilo que machuca a nós mesmos ou aos outros. Portanto, quando vivemos as nossas vidas de acordo com os 10 mandamentos, estamos preservando a vida, a nossa e a dos outros. Desta maneira, o direito de todos com relação à vida, paz e a busca da felicidade é preservado. Sabemos o que não queremos que os outros façam a nós e saber o que não deveríamos de fazer aos outros é o que a Bíblia chama de consciência. Vejam bem, mesmo que não existisse a Bíblia, que você não tivesse a Bíblia para obedecer às suas regras, os seus ensinos, os seus mandamentos, não tivesse Bíblia, não existisse Bíblia na Terra. Mesmo assim, cada um de nós temos algo chamado consciência na nossa mente, é a nossa consciência. E essa consciência, ela é clara dentro da nossa mente, dizendo o que a gente deve e o que não deve. Por exemplo, vamos supor que não existisse Bíblia, tá ok? E você tivesse o desejo de matar uma pessoa. Vou pegar uma faca, vou matar, vou me vingar. A sua consciência, no seu coração, na sua mente, vai dizer, não faz isso, isso está errado. Então, para nós sabermos o que está certo ou errado, nós não precisamos depender apenas da Bíblia. A própria consciência nos acusa ou nos aprova. Ora, se eu não quero que me façam mal para mim, eu não quero que me batam, eu não quero que me machuquem, eu não quero que mintam para mim, eu não quero que me engane, eu não gosto de ser enganado. Ora, se eu não gosto de ser enganado, logo eu não devo de gostar de enganar ninguém, de matar ninguém, de mentir para ninguém. O que é isso? Consciência. Isso é a consciência. Então, a nossa consciência também tem autoridade. Eu matei o fulano porque eu não sabia que na Bíblia estava escrito que não é para matar. A tua consciência vai te acusar do que é certo e do que é errado. Então, a consciência, ela é também uma autoridade. Letra A. Os apóstolos ensinam sobre a consciência. Primeiro, não violá-la. O apóstolo estabeleceu a autoridade da consciência em seus escritos. Ele nos adverte a não violarmos a consciência. Você deve sempre ouvir a voz da sua consciência. Se está me acusando, não faça. Mesmo que você não tenha uma Bíblia perto de você. Letra A. Outros, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 12. A nossa própria, quer dizer, não violar a consciência, não violar a consciência dos outros e não violar a nossa própria consciência. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem o que come com ofensa. Romanos capítulo 14 e versículo de número 20. Mas aquele que tem dúvidas
se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Você viu? Há pessoas que fazem e a consciência não lhe acusa. Outros, porém, fazem e a consciência acusa. E nós temos que ter um cuidado de não ferir também a consciência dos outros, fazendo que uma coisa para mim não me acusa, mas que para o outro se escandalize em mim naquilo que eu estou fazendo. Número 2. Os pagãos serão julgados por ela, pela consciência. Porque os pagãos não têm Bíblia. Os pagãos não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. E aí você diz, se eles não conhecem a Bíblia, eles não podem ser julgados por Deus, porque não conhecem a palavra. Mas eles são julgados pela consciência. Você entendeu? Mesmo quando não temos acesso à Bíblia, não temos acesso à palavra de Deus, por isso que tem assim, coitado, nunca ninguém pregou o evangelho para ele, nunca ninguém pregou o evangelho de Cristo, ele fazia mal, porque nunca ninguém ensinou para ele, nós temos uma consciência. E toda pessoa sabe, se eu for lá roubar numa casa, eu posso até ir roubar, mas a minha consciência vai me acusar. A minha consciência vai me acusar. Então nós somos julgados também, não só pela palavra, mas também pela nossa consciência. Tá bom? Então os pagãos serão julgados por ela. No Novo Testamento, a consciência tem uma tremenda autoridade. As pessoas me perguntam muitas vezes, irmão, o que vai acontecer aos pagãos que nunca ouviram o evangelho? Olha aí a pergunta aí. O apóstolo Paulo respondeu esta pergunta, porque todos os que sem lei pecaram, quer dizer, sem lei não conheciam a palavra, todos que pecaram sem lei e pecaram, sem lei também perecerão. A gente está pensando que uma pessoa não ouviu a palavra e que ela vai ficar impune, porque ela não ouviu a palavra. Ora, eu vou fazer tudo que é coisa de errado e não vou para a igreja, não vou para a palavra. E lá no final Deus vai me perdoar porque eu nunca ouvi a palavra dele. Eu tenho uma consciência que me acusa. E por esta consciência, eu e você, se não tivermos a palavra de Deus, seremos julgados pela nossa consciência. Tá bom? Os que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. E os seus pensamentos, que acusando-os, quer defendendo-os no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Anote Romanos capítulo 2, versículo de número 12, o Romanos capítulo 14 e o versículo número 16. Tá bom? Romanos 2,12, perdão, e versículos 14 e 16 também. Deus julga o pagão através da resposta dele à sua consciência. A consciência é a lei de Deus escrita no coração e na mente de qualquer ser humano. Ainda que um homem não tenha a Bíblia, ele possui, no entanto, a sua consciência. Deus o julga através da maneira pela qual ele obedece à sua consciência. Veja bem, a gente às vezes quer ter uma desculpa, né? Não conhecia a palavra, fazia mal porque não conhecia a palavra, batia na mulher porque não conhecia a palavra, era desonesto nos negócios porque não conhecia a palavra, né? Enganava todo mundo porque não conhecia a palavra. Não, tem uma consciência. Deus colocou uma consciência em todo mundo, e se mesmo sem Bíblia, sem lei, sem conhecimento da palavra, nós obedecemos ou desobedecemos a nossa consciência. E a consciência foi algo que Deus implantou no coração e na mente de cada pessoa. Lembre-se, aos olhos de Deus, a consciência tem uma tremenda autoridade, portanto,
devemos de obedecê-la. Você quer ver uma coisa? Quanta gente boa, carinhosa, maravilhosa, amiga, que não são cristãs, nunca entraram na igreja, nunca leram uma palavra da Bíblia. E eu pergunto, elas são boas por quê? São amigas por quê? Elas são bacanas por quê? Por que elas são tão boas se não conhecem a Bíblia e nunca botaram os pés dentro de uma igreja? Porque elas têm uma consciência. E mesmo elas nunca tendo entrado numa igreja, nunca tendo lido uma palavra da Bíblia Sagrada, elas obedecem à sua consciência. Vou ser amiga, não quero ser inimiga de ninguém, não vou fazer mal para ninguém, só vou fazer o bem. Essa pessoa não conhece a Bíblia, mas ela tem uma consciência. E ela obedece à voz da sua consciência. Número 3. Devemos de nos submeter a ela. A ela quem? A nossa consciência. Devemos ser submissos à nossa consciência. O apóstolo Paulo respondeu muitas perguntas relacionadas à consciência, como, por exemplo, o que deveríamos de comer ou beber, ou em que dia deveríamos de adorar o Senhor. E ele escreveu, faz diferença entre dia e dia, mas a outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente, isto é, na sua própria consciência, que aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. Romanos 14, versículos 5 e 6. Não tem pessoas que guardam o sábado, né? O sábado é o dia do Senhor, o sábado é o dia que eu não posso fazer isso, eu tenho que orar, papapá, e se ele fizer alguma coisa no sábado, ele se sente condenado. Então, ele é guiado pela sua consciência. E a Bíblia diz que há outros que não, que para eles todos os dias, são mesmos dias, todos os dias são santos, todos os dias é dia de orar, todos os dias é dia de buscar e consagrar a Deus. E a Bíblia diz, tanto aquele que guarda, como que guarda um dia, ou aquele que guarda todos os dias, para o Senhor está fazendo. É uma questão de consciência. Como as pessoas respondem às suas consciências? Para alguns, guardar certos dias é muito importante. Por exemplo, em Israel, os muçulmanos guardam as sextas-feiras. Os judeus ortodoxos guardam o sábado. E os cristãos, os domingos. Vejam bem, os muçulmanos guardam a sexta, os judeus o sábado e os cristãos guardam os domingos. Violar esses dias sagrados violaria as suas consciências. Não estou sugerindo que você deve guardar nenhum dia especial. Estou apenas dizendo o que Paulo disse. Tudo que a sua consciência ordenar que você faça é o que você tem que fazer. Paulo disse ainda, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo a um irmão. Romanos capítulo 14, versículo de número 13. Além de sermos sensíveis à consciência dos outros, Paulo nos lembra que devemos ser sensíveis às nossas próprias consciências. Não destrua, por causa de comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com ofensa ou com uma consciência culpada. Romanos 14, 20. Se você tem uma convicção de que você deveria de abster-se de comer certos tipos de comida, e você se sobrepõe à sua consciência, Paulo diz que para você isso é errado, é um mal. Se você for contrário à sua consciência, comer pouco e você o comer será errado. E você terá rejeitado a autoridade da sua consciência. O apóstolo Paulo esclarece que todos nós prestaremos contas a Deus. A maneira pela qual respondemos à nossa própria consciência determinará as nossas recompensas ou julgamentos. Se violarmos as nossas consciências, isso se torna um pecado para nós.
Paulo nos ensina a submetermos à autoridade de nossas próprias consciências, ainda que as nossas consciências não nos deixem fazer o que os outros conseguem fazer sem que as suas consciências o incomodem. Número 4. Todos somos responsáveis. Ele também nos ensina a não impormos os nossos escrúpulos sobre os outros, ou concluirmos que sejam menos espirituais do que nós, porque desfrutam de certas liberdades que talvez sejam contrárias às nossas convicções pessoais. Há casos em que a autoridade da consciência não é reputada pelos líderes da igreja. Alguns ensinam, por exemplo, que as esposas devem submeter-se a seus maridos, até mesmo quando lhes pedem que faça algo contrário às suas consciências. Isto é errado. Deus considera todos nós responsáveis, quer sejamos homens ou mulheres. Safira, a mulher de Ananias, foi considerada responsável por sua cumplicidade em mentir para o Espírito Santo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão a ti. Leia e anote Atos capítulo 5, versículo de número 9. Safira morreu por ter pactuado com o seu marido da maligna conspiração para mentir ao Espírito Santo. Vejam bem, mesmo que seja o seu marido, seja lá quem for, e alguém quiser combinar alguma coisa que esteja errado, e a tua consciência dizer não faça, seja quem for, não faça. Porque se a tua consciência está dizendo não faça, não fale, não diga, não vá, e você vai contrário à voz da tua consciência, você está errando, você está pecando. E esse foi o motivo de Safira, a mulher de Ananias, morrer perante todas as pessoas dentro da própria igreja. Porque ela em casa combinou, o marido combinou com ela e disse: se Pedro perguntar alguma coisa por quanto eu vendi aquela propriedade, você vai mentir, vai dizer tal, para a gente não dar muita oferta na igreja, muito dízimo na igreja. E o Ananias entrou no culto e levou a sua contribuição, o seu dízimo no altar, e Pedro olhou para ele e perguntou, olhou pelo valor e disse: foi por quanto você vendeu a sua propriedade? Foi por esse valor aqui? E ele mentindo disse: sim, foi. E Pedro disse: porque não mentisse aos homens, mas mentisses a Deus, mentisse ao Espírito Santo. Ele caiu morto dentro daquele culto e os jovens levaram ele para fora para ser sepultado. Um tempo depois, a mulher entrou no culto sem saber o que havia acontecido. E Pedro perguntou para ela: Safira, vocês venderam aquelas terras, aqueles campos, por quanto? Foi por tanto? E ela tinha entrado em acordo com o marido em casa. Ela disse: sim, foi por tanto. E Pedro disse: aí estão os pés dos jovens que acabaram de levar o corpo do teu marido, porque tu mentistes ao Espírito Santo, eles também te levarão. E ela cai morta, em pleno culto, em plena igreja, porque ela não ouviu a voz da consciência, ela sabia que aquilo estava errado, mas mesmo assim ela optou em obedecer o marido. Você tem que entender, você tem que obedecer o seu marido, você tem que obedecer os seus líderes, mas nunca obedeça numa coisa que a tua consciência está dizendo não. Há autoridade na consciência. Número 4, sumário. A autoridade soberana de Deus, a autoridade verada das Escrituras e a autoridade da nossa consciência são mais importantes do que qualquer homem a despeito de sua posição ou título. Está entendendo? A autoridade soberana de Deus, a autoridade da palavra de Deus e a autoridade da tua consciência. Não tem nenhum homem nesta terra, nenhum ser, nenhum anjo poderá desfazer essa autoridade de Deus, da palavra
e da nossa consciência. Quem desobedecer a uma dessas três maneiras de autoridade, ou essas três autoridades, a de Deus, a da palavra e a da consciência, está caindo num erro gravíssimo, pecando diretamente contra Deus. Nenhuma pessoa sobre a face da terra tem um direito outorgado por Deus de ordenar que você desobedeça à sua consciência, à sua Bíblia ou ao seu Deus. Tudo isso está acima de qualquer posição humana ou autoridade, quer seja da igreja, do Estado ou de qualquer outra coisa. A consciência está sujeita às Escrituras, e as Escrituras procedem de Deus. Portanto, devemos ser submissos a essas autoridades maiores, até mesmo se entrar em conflito com a autoridade que Deus outorga aos homens. Você entendeu? Eu acredito que Deus me escolheu, eu acredito que Deus me separou, eu acredito que Deus me ungiu a mim para ser quem eu sou hoje. Mas qualquer pessoa deve, não é eu acho, deve, de não me ouvir, de não me escutar, de não me obedecer, quando eu pronunciar qualquer coisa que viole a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus e a nossa consciência. Não tem ninguém. Se você obedecer, você vai cair num grande erro. É por isso que tem um monte de gente enganada, porque obedecem, são guiadas cegamente por um líder. Só porque o cara lá orou por um camarada, o cara ressuscitou, o cara deixou as muletas saiu andando, pronto. A partir daí esse cara é o santo dos santos, eu ouço tudo que ele fala, eu sigo tudo que ele diz, você está completamente enganado. Você tem que entender primeiro o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz e o que a sua consciência está dizendo para você. Encerramos aqui este capítulo. Vamos passar para o capítulo de número 2. Limites da autoridade. Vejam bem, nós estamos estudando o uso e o abuso da autoridade. E nós vamos agora começar a discutir limites das autoridades. Quer dizer, tem um limite para tudo. Vamos ler Isaías capítulo 9, versículo de número 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste governo e da paz não haverá fim. É um governo, um reinado sem fim. Aproximadamente há 2.800 anos atrás, Isaías profetizou sobre a vinda de um governante, o qual seria chamado de Príncipe da Paz. O cumprimento desta profecia encontra-se em Jesus Cristo. Ao comentar sobre o seu domínio real, o apóstolo Paulo nos assegurou que a retidão, a paz, graças a Deus, e a alegria no Espírito Santo seriam as marcas do que aceitassem o seu governo sobre suas vidas. Leia Romanos capítulo 14, versículo de número 17. Como podemos reconhecer este governo que Cristo deseja colocar sobre nós e que Ele deseja que seja expresso através da igreja, de sua liderança e de seus membros? Que tipo de governo é este? Com toda certeza não é um governo humanístico, onde todo e qualquer homem é livre para fazer o que lhe agrada ou o que lhe parece correto, a despeito do impacto que isto causa nos outros. É isto o que a filosofia playboy machista advoga em geral. Não é a liberdade de se viver em relacionamentos homossexuais e lésbicos
pecaminosos e contrários à natureza, como advogam alguns membros do movimento de libertação feminina. Tampouco é uma permissividade eclesiástica a qual, em nome da Igreja e de Deus, impõe uma autoridade infalível, autocrática sobre a humanidade. O governo de nosso Senhor Jesus Cristo é um governo de amor. Um governo que abençoa, que une e que motiva os homens a um caminhar mais próximo de Deus e de uns com os outros. O propósito desse estudo é familiarizar-nos com este governo de retidão, paz, alegria no Espírito Santo, o qual o nosso Senhor deseja colocar sobre nós e em sua igreja. Vejam bem, há limites estabelecidos. Nós somos livres de todas as correntes do mal, mas nós não podemos confundir com libertinagem, que não tem regras. As coisas de Deus têm limites. Letra A. 4 níveis de autoridade outorgada à humanidade, isto é, dada, cedida. 4 níveis de autoridade outorgada à humanidade. Os 4 níveis de autoridade reservados para o homem, os quais, quando apropriadamente utilizados, produzem a retidão, a paz e a alegria do Espírito Santo. E são eles os seguintes, anote aí. Número 1, autoridade delegada. 4 níveis de autoridade. A primeira autoridade, autoridade delegada. O apóstolo Paulo nos dá esta instrução com relação à nossa submissão aos 5 dons ministeriais, a saber, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Segundo Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Ali estão os 5 ministérios. Obedecei aos que têm o governo sobre vós e submetei-vos a eles, porque velam por vossas almas. A Bíblia está dizendo que nós temos que obedecer àqueles que governam sobre nós, porque nós devemos nos submeter a eles, porque eles é que vão dar conta ou cuidam de nossas almas. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17. A palavra governo não significa que os líderes espirituais devam reinar como ditadores implacáveis. Cuidado, hein? Aí é abuso de autoridade. Ou seja, forçando a sua própria vontade aos outros. Aí eu estou oprimindo. Mas, ao invés, significa terem uma liderança semelhante a um pastor de ovelhas. No sentido bíblico, um pastor, ele é alguém que entrega a sua vida para as suas ovelhas. Ele não machuca as ovelhas, ele não bate as ovelhas, ele não fere as ovelhas, ele não humilha as ovelhas. Ele é um pastor de ovelhas. Alguém que totalmente é dedicado a servir, a proteger e alimentar. Um pastor não é alguém que governa, e sim alguém que cuida. Se importa e ama. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 11. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, poderia, portanto, ser traduzido corretamente da seguinte maneira: siga os que exercem a liderança pastoral e submeta-se ao seu cuidado, alimentação espiritual e repreensões em amor, pois não há de prestar contas de sua alma ao Supremo, pois hão de prestar contas de sua alma ao Supremo Pastor Jesus. Letra A. Os limites da autoridade delegada. Os limites da autoridade delegada. Vejam bem, eu acabei de falar agora sobre a autoridade delegada, mas ela tem limites. Nós vamos aprender agora
quando me é delegado uma autoridade, quais são os limites dela? A chave que compreendermos, para compreendermos os limites da autoridade delegada é esta. Anote aí. Número 1. A autoridade delegada nunca vai além da nossa responsabilidade. E, número 2, uma autoridade delegada nunca procede de nada além da responsabilidade. Então você tem que ter um cuidado. Deus te responsabiliza por algo e você não deve de ultrapassar o limite da sua responsabilidade. Deus lhe delega uma responsabilidade. Não vá além daquilo que Deus delegou para você. Tá? Mesmo que você diga assim, mas eu quero fazer melhor, eu creio que eu vou acrescentar mais um pouquinho aqui, não. Faça exatamente, não vá nunca além daquilo que Deus disse que é para você fazer. Tá? Tá lembrado daquela passagem lá no deserto? Quando faltou água no meio do deserto, Deus falou para Moisés, pega o teu cajado e bate na rocha. E Moisés chegou no meio do deserto, pegou uma pedra, bateu com o cajado na pedra, a pedra abriu no meio, começou a jogar água fresca, fresquinha para toda aquela multidão beber, os animais, todo mundo bebeu. Continuaram a jornada lá na frente. Outra vez, sede, seca, o povo tudo querendo água, os animais penando com sede. E Deus mostrou outra rocha e disse, agora tu fala com a rocha. E o que Moisés fez? Ele pegou um cajado e bateu na rocha de novo outra vez. Por causa dessa atitude, que ele foi além daquilo que Deus disse para ele fazer, ele não entrou na terra prometida. Ele chegou na beira da fronteira para pisar o pé e Deus disse, tu não pisarás o teu pé lá. Porque Deus mandou ele bater uma vez, ele bateu. Ele fez exatamente aquilo que Deus disse que é para ele fazer. Segunda vez, fala com a rocha, não bate. O que ele fez? Bateu de novo. E esse pequeno detalhe, ele estava ultrapassando aquilo que Deus mandou ele fazer. Por exemplo, devido ao fato de que você tem responsabilidade para com a sua esposa e filhos, você tem também autoridade no seu lar. Por que você não tem autoridade na casa da família do vizinho? Porque você não tem responsabilidade para com aquela esposa e para com os filhos dela. A autoridade nunca vai além da responsabilidade. Só alcança até onde ela vai e nada mais. Você entendeu? Por que você manda na sua casa e não manda na casa do vizinho? Porque Deus não te responsabilizou para tu governar a casa do vizinho. Deus não mandou tu governar a esposa dele, do outro e os filhos do outro. Deus mandou você cuidar do teu lar, da tua família. Esta é a tua responsabilidade. Quando você vai além disso, você está ultrapassando os limites da autoridade que Deus te deu. Letra B. Os líderes de igreja têm responsabilidade delegada. Quer dizer, a responsabilidade que eu tenho, que um líder de igreja tem, ela é delegada. Uma das razões pelas quais Deus estabelece congregações de igrejas locais é a seguinte: elas fornecem um contexto para o desenvolvimento de relacionamentos cotidianos, ativos e práticos, onde as pessoas podem tornar-se responsáveis pelas necessidades mútuas. Quando um pastor toma a responsabilidade pelo rebanho, ele recebe a autoridade de alimentar, visitar, defender, proteger, cuidar e de disciplinar as ovelhas de Deus com amor. Os líderes espirituais funcionam como representantes de Deus, como embaixadores de Cristo. Rogamo-nos da parte de Cristo. Leia e anote 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Ao invés de Cristo estar aqui, diz Paulo, eu estou aqui, representando-o, pois sou seu agente. Eu e você somos representantes de Cristo nessa terra. Agora, eu não vou me envolver com ovelha do outro rebanho. É como se eu fosse me envolver na casa do meu vizinho, querendo mandar na mulher dele, nos filhos dele.
Cada um tem a sua responsabilidade. Quando Deus te entregar uma congregação, é naquela congregação. Uma célula é naquela célula. Num grupo é naquele grupo. Você nunca se meta, nunca vá além daquilo que Deus te delegou e te entregou. Aquele quadrado que ele disse, esse quadrado aqui é teu, é esse. Não saia das 4 linhas. Eles devem agir na responsabilidade delegada numa dada situação da mesma maneira que Cristo agiria se estivesse fisicamente presente. Eles são agentes que representam o cuidado de Cristo para com a sua igreja e para com o seu desenvolvimento espiritual e moral. Talvez isto possa ser explicado melhor por um exemplo da lei da representação. Alguns anos atrás, um pastor envolveu-se num sério acidente de automóvel, do qual várias pessoas ficaram criticamente feridas. Não somente o pastor foi processado, mas também a denominação a que ele pertencia. O tribunal determinou que a denominação deveria ser responsabilizada, porque, em sua opinião, o pastor estava funcionando como um representante daquela igreja, daquela organização. Não somente ele era responsável, mas também a organização dele. Deus opera desta maneira. Ele designa os que atuam em seu lugar como agentes seus no contexto da autoridade pastoral, a qual provém da responsabilidade assumida, isto é, chamado de responsabilidade delegada. A autoridade de representar os outros e fazer o que fariam caso estivessem presentes. Esta autoridade só vai até onde vai a responsabilidade, nada além disso. O que Deus te delegou é aquilo, o que Deus te entregou é aquilo, nada 1 milímetro além daquilo, tá bom? Número 2, autoridade estipulada. Esta é a autoridade de contratos ou acordos legais onde 2 partes ou grupos concordam em executar ações específicas, com base em benefícios mútuos, caso essas ações sejam cumpridas ou em penalidades. Caso sejam violadas, explicaremos isto melhormente posteriormente. Bem, nós vamos passar para o número 3, autoridade dos costumes ou da tradição. Antes eu quero dizer que eu encerrei agora a autoridade estipulada. Quando Deus estipula uma coisa, é aquilo ali. Se Deus disser para você, é 100 metros, não é 101, é 100. Não vai além daquilo que foi estipulado por Deus. Número 3, então, autoridade dos costumes ou da tradição. Onde há uma prática estabelecida e que é aceita por todos, porque provou-se através dos anos que é para o bem comum, desenvolve-se aí a autoridade dos costumes e da tradição. No Novo Testamento, Paulo apela para a autoridade dos costumes ao escrever: mas, se alguém quiser ser contencioso, não temos tal costume. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Um conflito interessante entre a autoridade estipulada e a autoridade dos costumes acontece no relacionamento entre Jacó e o seu tio Labão. Vá lá em Gênesis, capítulo 29, do versículo 9 ao 30. Leia depois do estudo essa passagem para você entender. Foi feito um acordo entre eles, especificando que, se Jacó trabalhasse 7 anos, Raquel, a filha mais jovem do Labão, se tornaria a esposa de Jacó. Contudo, quando chegou o tempo de se cumprir o contrato, Labão colocou a autoridade dos seus costumes acima do seu acordo com Jacó, dando-lhe a sua filha primogênita Léia no lugar de Raquel. Quando Jacó acordou na sua noite de núpcias e encontrou a Léia ao seu lado, podemos imaginar muito bem a sua ira ao exigir que Labão lhe explicasse o motivo de tê-lo enganado e quebrado o acordo entre eles. Labão replicou, explicando que o costume de se casar a filha mais velha antes da mais jovem não podia ser violado,
Se Jacó ainda quisesse a Raquel, ele teria que trabalhar mais 7 anos. Relutadamente, Jacó submeteu-se à autoridade dos costumes e da tradição, a qual, nesse caso, suplantou a autoridade estipulada do acordo original entre eles. Está entendido? Quer dizer, eles estipularam um acordo um com o outro, porém, no final, ele mudou por causa dos costumes. Primeiro se casava a filha mais velha, para depois casar a mais nova. Então essa foi a barreira que Jacó, com o sogro dele, encontrou. Trabalhou 7 anos pelo amor da mais nova, a Raquel, e no dia do casamento ele deu a mais velha. Mas ele amava a mais nova, e ele teve que trabalhar mais 7 anos. Aqui, o velho Labão deu maior valor, mais valor à tradição e aos costumes do que à palavra. Ele ultrapassou. Né? Ele deixou de cumprir com uma palavra por causa dos costumes. Número 4, autoridade funcional. Provém da habilidade. Por autoridade funcional, queremos dizer a autoridade que provém da nossa competência ou capacidade. Todos nós temos aptidões resultantes. Número 1, nascimento. Isso é uma aptidão natural. Número 2, treinamento, através do qual desenvolvemos a nossa educação. Você não nasce com a educação, você desenvolve através do treinamento da escola. Número 3, graça, aquilo que vem pela capacitação divina de Deus. Aí você não aprendeu na escola, mas veio pela graça de Deus. Número 4, experiência, aquilo que vem do que conhecemos como escola das cabeçadas. Então, essas aptidões, essas experiências você tem. Como é que você adquire isso? Como é que você se torna quem você é hoje? Primeiro, pelo que você aprendeu com seus pais, com seus professores, com o que você aprendeu com a graça de Deus, que não foi com o pai nem com o professor, mas foi a graça de Deus, e com a experiência das cabeçadas, isto é, eu errei, com aquela cabeçada que eu dei, eu aprendi, não vou fazer de novo. Como funciona esta autoridade? Suponhamos que você se depare com um acidente de automóvel, no qual um homem jaz mortalmente ferido, próximo ao seu carro acidentado, ao lado da estrada. No local estão um médico, um policial e um mecânico. Quem tem a autoridade de ditar qual o tratamento que deve ser dado ao homem que está pronto de morrer? É claro que seria o médico. Através do seu treinamento e perícia, ele tem a competência e, consequentemente, a autoridade de saber o que é melhor naquela situação. O mecânico, com todas as suas ferramentas, não poderia oferecer ajuda alguma, como tampouco poderia o policial com as suas insígnias. Quando fosse hora de se desviar o trânsito ao redor do acidente, quem teria autoridade? O policial. Por quê? Ele é treinado e incumbido para fazer aquilo. Contudo, quando chegasse a hora de se reparar o carro, a quem chamaríamos? O mecânico? Por quê? Por causa da sua capacidade, da sua autoridade para tal função. Suas respectivas capacidades o qualificam a terem autoridade para executarem funções para as quais eles foram treinados. Na maioria das nações do mundo, aquele policial seria processado por uso incorreto da autoridade, caso tentasse controlar o médico e ditar o tratamento para o homem que estava para morrer. As suas insígnias de autoridade lhe conferem apenas uma autoridade limitada. Você entendeu? Cada um na sua área, cada um no seu dom, cada um no seu chamado. Nunca tente fazer uma coisa para o qual você não está preparado para aquilo. Você tem que agir naquilo que você sabe, naquilo que Deus lhe chamou, naquilo que você aprendeu, naquilo que você é melhor. O seu trabalho vai crescer desta forma. Nunca ultrapasse. Então, imagina, se naquele acidente o policial fosse querer fazer uma sutura, uma operação de emergência,
ele seria até processado, porque ele não tá capacitado para aquilo ali. Então, cada um no seu terreno, cada um no seu chamado, cada um no dom que Deus lhe deu. Nunca você coloque alguém fora daquilo do qual Deus capacitou aquela pessoa. Quem é capacitado para marcenaria vai trabalhar com madeira. Quem é capacitado para trabalhar com mecânico vai trabalhar nos automóveis. Quem é para médico, com o corpo humano. Cada um no seu lugar, cada um na sua habilidade. Nunca use pessoas boas, maravilhosas, no lugar errado.